Escolher o nome da minha filha foi um dos momentos mais felizes da minha gravidez. A gente fez lista, discutiu, brincou, até que um dia ele disse: "Que tal Sofia?" Eu amei, achei lindo, comecei a chamar a barriga de Sofia. Comprei um adesivo com o nome dela para o quarto. Escolhi o enxoval com as iniciais. Só tinha um problema. Sofia era o nome da amante dele. E eu só descobri depois que a Sofia já tinha nascido. Eu sou Thaís, e essa história não é sobre um nome. É sobre como eu descobri que o amor da minha vida nunca me amou de verdade. Hoje você vai conhecer a história de Thaís, 31 anos. Ela era designer gráfica, casada há 5 anos com César, um advogado bem-sucedido. A gravidez dela foi planejada, desejada, celebrada. Ou, pelo menos, era o que ela pensava. Até que um dia, folheando o e-book sobre sinais de traição, Thaís começou a encaixar peças que ela jamais imaginou. O que ela descobriu não só destruiu o casamento dela, como revelou uma mentira que começou muito antes do que ela pensava. Essa é a história de como o nome da própria filha se tornou a prova de uma traição, e de como o plot twist final nem ela esperava. Se você gosta de histórias reais, de traições que vão além do comum, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa história com quem precisa ouvir, porque a verdade sempre vem à tona. Vou começar do começo. Meu nome é Thaís, tenho 31 anos, sou designer gráfica, casei com o César há 5 anos. A gente se conheceu no escritório onde eu prestava serviço. Ele era advogado, eu fazia a identidade visual dos clientes dele. Ele era charmoso, inteligente, tinha um jeito calmo que me passava segurança. A gente namorou 1 ano, noivou outro, casou. Tudo no tempo certo, tudo planejado. A gravidez veio depois de 2 anos tentando. Foi planejada, desejada, com direito a teste de farmácia, exame de sangue, chá de revelação. Eu queria muito ser mãe. Ele dizia que também. E ele foi presente durante a gestação. Ia nas consultas, segurava minha mão, falava com a barriga, comprou livro de nomes, fez lista, brincava com as opções. Parecia feliz, parecia envolvido. Parecia. As mudanças começaram no 5º mês de gestação. César começou a chegar mais tarde do escritório. Processo novo, ele dizia. Cliente difícil. Eu aceitava. Ele era advogado, trabalhava muito, sempre trabalhou. Mas ele também ficou mais distante. Menos carinho, menos conversa, menos interesse. Quando eu tentava falar sobre o bebê, ele respondia com frases curtas. Legal, que bom, depois a gente vê. Ele também começou a cuidar mais da aparência. Passou a malhar, comprou roupas novas, trocou o perfume. Eu elogiava. Ele dizia que era para manter a forma. Eu não desconfiei. Por que desconfiaria? Ele era meu marido, o pai do meu filho. Mas uma coisa me incomodava. Ele nunca mais falava o nome que a gente tinha escolhido. Quando eu dizia Sofia, ele desconversava. Ainda dá tempo de mudar, ele dizia. Vamos deixar para ver quando ela nascer. Eu achava que era nervosismo de pai de primeira viagem. Não era. A primeira vez que eu realmente desconfiei foi numa terça-feira. César disse que ia ter uma reunião de trabalho até tarde. Eu fiquei em casa vendo TV, sentindo a Sofia mexer na barriga. Por volta das 22 horas, eu resolvi ligar para ele. Ele não atendeu. Liguei de novo, nada. Mandei mensagem.
Ele respondeu meia hora depois. Reunião ainda, depois ligo. Quando ele chegou, era quase meia-noite. Ele entrou com a camisa trocada. A que ele saiu era azul, a que voltou era branca. Eu perguntei, ele disse que derrubou café na camisa e um colega emprestou uma. Eu não perguntei mais nada, mas naquela noite eu não dormi. Fiquei olhando para a barriga, sentindo a Sofia se mexer e pensando, será que é coisa da minha cabeça? Não era, mas eu ainda não sabia disso. Os meses seguintes foram os mais solitários da minha vida. César viajava cada vez mais. Escritório expandindo, ele dizia. Preciso estar presente. Eu ficava sozinha em casa, com a barriga crescendo, sentindo a Sofia se mexer. Eu conversava com ela, cantava para ela, imaginava o futuro. Mas tinha um vazio, um silêncio, uma ausência que eu não sabia nomear. Minha mãe, Dona Lúcia, percebeu. Ela sempre foi observadora. Thaís, ele tá te dando atenção? Ele tem ido nas consultas? Eu desconversava. Tá tudo bem, mãe. Ele trabalha muito, mas é por nós. Ela não acreditava. Homem que trabalha muito não esquece de ligar. Homem que trabalha muito não chega em casa com a camisa trocada. Presta atenção, filha. Eu não queria prestar atenção, porque prestar atenção doía. E na gravidez, a gente já dói por tudo. A virada de chave veio num sábado. César tinha saído para levar o carro na oficina. Ele deixou o celular em cima da mesa da cozinha. Eu fiquei olhando para ele. Meu coração acelerou, minhas mãos suaram. Eu sabia que ali estava a resposta, mas eu tinha medo. Medo de confirmar o que eu já desconfiava. O celular vibrou. A tela acendeu. O nome na notificação. Lara. A mensagem dizia: Amor, sinto sua falta. Quando você vem me ver? Eu li aquela mensagem umas 10 vezes. O cérebro não processava. Lara? Quem era Lara? Por que ela chamava meu marido de amor? Eu não abri o celular. Não consegui. Eu estava em choque. Peguei o meu, tirei foto da tela dele com a mensagem. Depois coloquei o celular de volta no lugar, exatamente como estava. Quando César voltou, eu perguntei: quem é Lara? Ele fez uma pausa, muito rápida, mas eu vi. Lara? É uma cliente. Por quê? Ela te chamou de amor, eu disse. Ele riu. Cliente carente. Acha que sendo simpática consegue desconto. Normal. Normal? Ele disse que era normal uma cliente chamar ele de amor. Eu não insisti, mas naquela noite eu não dormi. Fiquei acordada, olhando para o teto, repetindo o nome na cabeça. Lara. Quem era Lara? Na manhã seguinte, eu tomei uma decisão. Eu ia descobrir quem era Lara. Não ia confrontar ninguém sem ter certeza. Nunca fui de fazer cena, de gritar, de bater porta. Só o designer. Eu observo, eu investigo, eu projeto. E quando tenho certeza, aí sim eu ajo. Comecei a prestar atenção em tudo. Nos horários que César saía, nos dias que ele viajava, nas desculpas que ele dava. Anotei tudo num caderno. Datas, horários, comportamentos. Percebi que ele sempre viajava nas quintas e voltava nos domingos. Consultoria externa, ele dizia, mas nunca falava o nome do cliente, nunca falava a cidade. Era sempre vago. Percebi também que ele falava ao telefone em outro cômodo. Quando eu me aproximava, ele desligava. Coisa do escritório, ele dizia. Eu não queria acreditar, mas os sinais estavam todos lá. E eu já tinha visto esse filme antes. Só não sabia que eu era a protagonista.
Uma semana depois, fui na casa da minha mãe. Precisava desabafar. Ela sempre foi minha melhor amiga. Sentei na varanda com uma xícara de chá e contei tudo. A mensagem no celular, o nome Lara, as viagens, a camisa trocada. Ela me ouviu em silêncio. Depois disse: Thaís, você já pensou em procurar ajuda? Não estou falando de advogado, estou falando de informação. Eu olhei sem entender. Informação? Que informação? Ela foi até o quarto. Voltou com um papel impresso. Uma amiga me mandou isso. É um e-book sobre sinais de traição. Ela comprou e disse que ajudou ela a descobrir coisas que o ex-marido escondia. Dá uma olhada. Era o e-book Traição Silenciosa. Eu li o resumo na hora. 7 sinais que ninguém vê. Comportamentos que entregam. Testes práticos. Na hora eu achei que não precisava. Eu já sabia que ele me traía. Eu só não tinha provas. Mas minha mãe insistiu. Lê, filha. Às vezes o que a gente não vê é o que mais importa. Eu guardei o papel na bolsa. Naquela noite, depois que César dormiu, eu abri o link. Comprei o e-book. Comecei a ler. E o que eu li mudou tudo. O e-book era simples, direto, sem enrolação. Os primeiros sinais eu já conhecia. Mudança de rotina, ausência de interesse, cuidado excessivo com a aparência. César tinha todos. Mas o que me pegou foi o capítulo sobre sinais invisíveis. Coisas que a gente não percebe porque está acostumada, porque acha normal, porque não quer ver. Um deles era: o parceiro evita falar o nome da amante, mas indiretamente ele repete, em músicas, em filmes, em conversas e às vezes no nome de um filho. Eu parei de ler na hora. Meu coração disparou. O nome da minha filha, Sofia. De onde veio esse nome? Quem sugeriu? Foi ele, César, que sugeriu Sofia. Eu tinha outras opções, mas ele insistiu. Sofia é lindo, ele disse. É forte, é doce, é perfeito. E agora eu lia que o nome da amante poderia estar ali, na minha frente, desde o início. Eu voltei para o e-book. Continuei lendo. Tinha um capítulo sobre como descobrir o nome da amante sem confrontar. E uma das dicas era: pesquise nas redes sociais. Use o nome que ele repete. Combine com a profissão, com a cidade, com os lugares que ele frequenta. Naquela noite, eu não dormi. Peguei o celular, abri o Instagram e digitei Lara. Depois, Lara Advogada. Depois, Lara Cidade. Até que eu encontrei um perfil com foto de uma mulher bonita, cabelos cacheados, sorriso largo. A bio dizia: Lara-29, advogada, amo viajar. Advogada. Ela era advogada, assim como César. Eles trabalhavam na mesma área, talvez no mesmo escritório, talvez juntos. Eu tirei print de tudo, guardei no celular. E naquela noite eu tomei uma decisão. Eu ia descobrir tudo. Não ia confrontar ninguém sem ter certeza. Mas agora eu já estava perto. Na semana seguinte, contratei um investigador particular. Não é coisa de filme. Existe, é legal e foi a melhor coisa que eu fiz. Passei para ele o nome de César, o nome de Lara, os endereços que eu suspeitava. Em 3 dias, ele me entregou um dossiê. Fotos, mensagens, horários. César encontrava Lara todas as quintas, no apartamento dela, no centro da cidade. Ela era advogada também. Trabalhavam no mesmo escritório. O caso já durava mais de 1 ano. Começou antes da gravidez. Mais de 1 ano. Ele me traía antes mesmo de eu engravidar e continuou durante toda a gestação. Enquanto eu estava em casa, grávida, sozinha, ele estava com ela. Mas o pior ainda estava por vir. No dossiê, tinha uma foto da agenda de César.
Anotações, compromissos, lembretes. E ali, escrito à mão no dia que a Sofia nasceu. Sofia, nome da minha vida. Nome da minha vida. Ele escreveu isso no dia que a filha nasceu. Mas não era sobre a filha, era sobre a amante. Eu comecei a tremer. As peças se encaixavam. Ele sugeriu o nome Sofia. Ele insistiu no nome Sofia. Ele nunca chamou a bebê de Sofia durante a gravidez. Ele não conseguia, porque Sofia era o nome dela, o nome da amante. E eu, besta, escolhi o nome da minha filha baseada na sugestão do meu marido traidor, sem saber que toda vez que ele falava Sofia, ele estava pensando nela. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentada no quarto da Sofia, olhando para o adesivo na parede, com o nome dela escrito em letras rosas. Sofia, o nome que eu amei, o nome que eu escolhi, o nome que nunca foi meu. Na sexta-feira, César chegou em casa como de costume. Deixou a pasta na mesa, foi tomar banho. Eu esperei. Quando ele saiu do banho, eu estava sentada na cama, com o dossiê na mão. Ele olhou, franziu a testa. — O que é isso? — A verdade, eu disse. — Senta. Ele sentou. Eu abri o dossiê na primeira página. A foto dele com Lara, saindo de um apartamento. O rosto dele ficou branco. — Thaís, isso não é o que você está pensando. Eu ri. Não é o que eu estou pensando? Então me explica. Explica quem é Lara. Explica por que você se encontra com ela todas as quintas. Explica por que você sugeriu o nome Sofia. Ele ficou em silêncio. A boca abria e fechava, mas não saía som. Sofia é o nome dela, não é? Ele baixou a cabeça. Foi sem querer. Eu não pensei. Sem querer? Você escolheu o nome da sua filha em homenagem à sua amante. Você repetiu o nome dela todos os dias na minha frente. Eu chamei a minha barriga de Sofia. Eu comprei adesivo com o nome dela. Eu gritei Sofia no parto. E você ficou lá, ouvindo, sabendo que não era sobre a sua filha. Era sobre ela. Ele começou a chorar. Me desculpa, eu vou parar, eu juro. Eu levantei. Não, você não vai parar, porque eu não vou te dar a chance. Eu vou pedir o divórcio e vou pedir a guarda total da Sofia. Você vai ver ela nos fins de semana, se eu permitir. E toda vez que você chamar ela pelo nome, você vai lembrar que o nome não é dela. É da mulher que você amava mais do que a mim. Ele tentou falar, mas eu já estava saindo do quarto. Nos dias seguintes, César ficou calmo demais. Não pediu desculpas, não tentou se explicar, não implorou. Ele apenas aceitou. Assinou os papéis do divórcio sem contestar. Concordou com a guarda. Não pediu visitação fixa. Estranho, né? Um homem que traiu a esposa durante toda a gravidez, que deu o nome da amante para a filha, que mentiu por mais de um ano, do nada vira um cordeiro. Eu deveria ter desconfiado, mas eu estava tão cansada, tão machucada, que aceitei. Assinei, me livrei. O divórcio foi rápido. César saiu de casa, eu fiquei com a Sofia e tentei recomeçar. Mas o silêncio dele me incomodava. Por que ele não lutou? Por que ele não pediu a guarda? Por que ele não quis ver a filha? A resposta veio 3 meses depois, e não veio dele. Uma noite, meu celular tocou. Número desconhecido. Eu atendi. Alô, é Thaís? Era uma voz feminina, calma, educada. Quem quer falar? Meu nome é Lara. A gente precisa conversar. Meu coração disparou.
Lara, a amante, a dona do nome, a mulher que destruiu o meu casamento. Eu quase desliguei, mas alguma coisa me fez ficar. Talvez curiosidade, talvez masoquismo, talvez intuição. O que você quer? Te encontrar. Tem uma coisa que você precisa saber. Não é sobre o César, é sobre a Sofia. Sofia? O que você tem a ver com a minha filha? Por favor, me encontra. Amanhã, no shopping, às 15 horas. Eu explico tudo. Ela desligou. Eu fiquei ali, paralisada, com o celular na mão. O que Lara tinha a ver com a Sofia? Por que ela queria me encontrar? Na noite seguinte, eu fui. Cheguei no shopping às 15 horas em ponto. Ela já estava lá, sentada numa cafeteria, tomando café. Reconheci na hora. A mesma foto do Instagram. Cabelos cacheados, sorriso largo, olhos castanhos. Ela levantou quando me viu. Thaís, obrigada por vir. Eu não sorri. Sentei na frente dela, cruzei os braços. Pode falar. Ela respirou fundo. Eu sei que você me odeia. E com razão. O que eu fiz foi errado. O que a gente fez foi errado. Mas tem uma coisa que você precisa saber sobre a Sofia. O quê? Ela hesitou. A Sofia, ela não é filha do César. Eu congelei. O quê? O César não pode ter filhos. Ele tem um problema, uma condição. Ele nunca te contou? Ele sabia que não podia engravidar você. Quando você disse que estava grávida, ele ficou em choque, porque ele sabia que não era dele. Eu comecei a tremer. Você está mentindo? Não estou. Pede um exame de DNA. Você vai ver. A Sofia não é filha dele. Ele nunca quis fazer o teste porque ele já sabia. Ele só aceitou o divórcio porque sabia que, se você pedisse o DNA, a verdade ia vir à tona. Eu levantei. Por que você está me contando isso? Ela olhou nos meus olhos. Porque eu também fui enganada. Ele me disse que ia se separar de você. Me disse que a gente ia ficar junto. Me pediu em casamento, Thaís. Ele me pediu em casamento enquanto você estava grávida. E eu só descobri que ele era casado depois que a Sofia nasceu. Eu não conseguia respirar. O mundo girou. Me apoiei na mesa. Eu não sabia, ela continuou. Ele escondeu você de mim, assim como escondeu ela de você. Nós duas fomos enganadas. Eu passei a noite em claro, não consegui dormir. Fiquei olhando para Sofia, tentando entender. Como assim ela não era filha dele? Se não era dele, de quem era? No dia seguinte, fiz o exame de DNA, escondida, sem contar para ninguém. O resultado saiu uma semana depois. Eu mesma abri o envelope. Minhas mãos tremiam. Li o resultado uma vez, 2, 3. Negativo. César não era o pai. A Sofia não tinha nada dele. Nem o nome, nem o sangue, nem o DNA. Eu comecei a rir. Rir de nervoso. Rir do absurdo. Rir da minha vida. O homem que me traiu, que mentiu, que deu o nome da amante para minha filha, nem era o pai dela. Ele sabia. Ele sempre soube, e mesmo assim, deixou eu escolher o nome, deixou eu comprar o adesivo, deixou eu gritar Sofia no parto, sabendo que aquela menina não era dele. E o pior, ele nunca me contou. Preferiu viver a mentira, preferiu deixar eu acreditar que ele era o pai, preferiu deixar eu criar a filha sozinha, achando que ele era o genitor. Que tipo de homem faz isso? Se César não era o pai, quem era? Eu não tive outro relacionamento, não fiquei com ninguém. Como assim a Sofia não era filha dele? Eu comecei a revisitar a memória. A época da concepção, as semanas antes de eu descobrir a gravidez. E aí, uma lembrança surgiu. Um jantar de trabalho. César me levou para um evento do escritório. Teve bebida, teve música, teve...
uma conversa com um colega dele, um homem mais velho, simpático, que me ofereceu bebida, muita bebida. Eu não lembrava de muita coisa daquela noite. Lembrava que fiquei tonta. Lembrava que César me levou para casa. Lembrava que acordei no dia seguinte com uma ressaca terrível. Será que... Não podia ser. Mas aí eu lembrei de algo. Naquela época, César comentou: "Você ficou muito alterada no jantar." O Felipe até comentou. Felipe, o nome do colega. Felipe. Eu comecei a pesquisar. Felipe era sócio de César no escritório, advogado também, cerca de 10 anos mais velho. E agora eu precisava descobrir se ele era o pai da Sofia. Demorou 2 semanas para eu criar coragem. Mandei uma mensagem no WhatsApp do Felipe. Disse que precisava conversar com ele em particular sobre um assunto pessoal. Ele respondeu na hora: "Claro, podemos nos encontrar amanhã?" Marquei numa cafeteria longe do centro. Cheguei antes. Ele chegou depois, com uma expressão séria. "Thaís, o que houve? Você está bem?" Eu respirei fundo. "Felipe, eu preciso te perguntar uma coisa, e eu preciso que você seja honesto." Ele assentiu. "Você se lembra daquele jantar, 2 anos atrás? O jantar do escritório?" Ele fez uma pausa. "Lembro. Eu fiquei muito bêbada naquela noite. Você me deu bebida, muita bebida. Eu não lembro de quase nada, mas eu preciso saber. A gente ficou?" Ele baixou a cabeça. "Thaís, Por favor, Felipe, a verdade." Ele suspirou. "Sim, a gente ficou. Você estava muito alterada. Eu também. Não foi planejado. Foi um erro. E eu me arrependo até hoje." Meu coração parou. "E o César? Ele sabe?" "Ele descobriu, na época. Eu contei para ele no dia seguinte. Ele ficou furioso, mas depois ele disse que estava tudo bem, que a gente ia esquecer, e nunca mais tocamos no assunto." Eu comecei a tremer. "Felipe, a Sofia, ela é sua filha." Ele ficou pálido. "O quê? Eu fiz o DNA. César não é o pai. E se a única pessoa que eu fiquei naquela época foi você, então você é o pai." Felipe pediu um tempo. Precisou processar. No dia seguinte, ele topou fazer o exame de DNA. O resultado saiu 2 semanas depois. Eu abri o envelope com ele ao meu lado. Positivo. Felipe era o pai. A Sofia era a filha dele. Eu comecei a chorar, não de tristeza, de alívio, porque finalmente eu sabia a verdade e porque Felipe parecia estar disposto a assumir. Ele me olhou nos olhos. "Thaís, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Se eu soubesse, nunca teria deixado você passar por isso sozinha." "E o César? Ele sabia?" Felipe coçou a cabeça. "Ele sabia que a gente tinha ficado, mas ele nunca me disse que você estava grávida. Nunca. Eu descobri que a Sofia tinha nascido por um amigo em comum. O César me escondeu tudo." Naquele momento, eu entendi. César não só me traiu, ele manipulou a verdade. Ele escondeu de Felipe que ele era o pai. Ele deixou eu criar a filha sozinha, achando que ele era o genitor. Ele deu o nome da amante para uma filha que não era dele. Tudo isso para manter o controle, para não perder a face, para não admitir que foi corno antes de ser corno. A ironia. Ele me traiu, mas foi traído primeiro, por mim, sem eu saber, sem eu querer, sem eu lembrar. Liguei para César. Disse que precisava ver ele. Ele veio no dia seguinte. Sentei ele na sala, com o resultado do DNA na mão. Felipe estava ao meu lado.
César olhou para a gente e o rosto dele foi perdendo a cor. Você sabia, eu disse. Você sabia que a Sofia não era sua filha e nunca me contou. Ele tentou falar, mas eu levantei a mão. Você sabia que o Felipe era o pai. Você sabia que eu não lembrava daquela noite. Você podia ter me ajudado. Podia ter me ajudado. Em vez disso, você preferiu viver a mentira. Preferiu deixar eu criar uma filha sozinha, achando que você era o pai. Preferiu dar a ela o nome da sua amante. Tudo isso para não admitir que você foi corno primeiro. Ele baixou a cabeça. Eu não queria te perder. Me perder? Você já tinha me perdido. Você me traiu durante toda a gravidez. Você mentiu, manipulou, escondeu. Você nunca me amou, César. Você só não queria ficar sozinho. Felipe falou: César, eu vou assumir a paternidade. Vou registrar a Sofia, vou dar meu nome a ela. E você vai sumir da nossa vida. César não respondeu. Levantou, pegou o casaco e foi embora. Eu nunca mais vi ele. Hoje, 1 ano depois, a Sofia tem um nome completo novo. Ela se chama Sofia, sim. Eu não mudei, porque Sofia é um nome bonito. E agora ele não pertence mais a ela. Pertence a mim, a minha filha. Felipe assumiu a paternidade. Ele é presente, carinhoso, faz de tudo pela Sofia. A gente não voltou a ficar junto, não, isso seria muito clichê. Mas a gente construiu uma amizade, uma parceria, pela Sofia. César sumiu. Ouvi dizer que ele se mudou de cidade, que abriu um escritório novo, que casou com outra. Não sei, não quero saber. E o nome Lara, a amante, ela também seguiu a vida. Me mandou uma mensagem outro dia perguntando como a Sofia estava. Eu respondi, sem mágoa, sem raiva. Ela também foi vítima. A gente foi vítima do mesmo homem. Se tem uma coisa que essa história me ensinou, é que a verdade sempre vem à tona. Pode demorar, pode doer, mas vem. E que às vezes a pessoa que você mais ama é a que mais te engana. Não por maldade, por covardia. Porque é mais fácil mentir do que enfrentar a própria culpa. O César podia ter contado a verdade. Podia ter assumido que a Sofia não era filha dele. Podia ter deixado o Felipe assumir a paternidade desde o começo. Mas ele preferiu mentir, preferiu manipular, preferiu dar o nome da amante para minha filha. E sabe o que é mais irônico? No final, ele ficou sozinho. Perdeu a esposa, perdeu a amante, perdeu a filha, que nunca foi dele. E ganhou o quê? Nada. A mentira tem perna curta, e a perna do César cansou de tanto correr. E sabe o que me ajudou a começar essa jornada? Um e-book, Traição Silenciosa, minha mãe que me indicou. Na hora eu achei que não precisava, eu já sabia que ele me traía. Mas o livro me mostrou os sinais que eu não estava vendo, os detalhes invisíveis, as pistas que estavam na minha frente o tempo todo. Foi lendo ele que eu comecei a prestar atenção no nome. Foi lendo ele que eu entendi que o nome da minha filha poderia ser a chave de tudo. Foi lendo ele que eu tive coragem de investigar, de contratar um investigador, de não aceitar migalhas. Não foi o livro que destruiu o meu casamento. O meu casamento já estava destruído. O livro só me deu a lupa para enxergar os cacos. E por isso eu sou grata, porque às vezes a gente precisa de um empurrão. E o meu empurrão veio de um PDF de 50 páginas. Hoje eu olho para Sofia e vejo o futuro. Ela não tem culpa de nada, ela é só uma criança. Uma criança que tem o nome mais irônico da história, mas que vai crescer sabendo que a mãe lutou por ela.
Ela vai saber que o nome dela veio de uma mentira, mas que o amor que eu sinto, o amor é verdadeiro e não tem nome de amante que mude isso. Eu sou Thaís e essa foi a história de como eu descobri que o nome da minha filha era o mesmo da amante do meu marido e que ele nem era o pai. A vida é cheia de plot twists. O meu foi esse. Essa foi a história de Thaís, uma mulher que descobriu que a traição do marido era apenas a ponta do iceberg. A verdade sobre a paternidade da filha, o nome escolhido em homenagem à amante e o homem que manipulou tudo para esconder a própria culpa. Se você já passou por alguma situação parecida ou se você tem uma história absurda para contar, compartilhe aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like que ajuda a gente a continuar trazendo histórias reais como essa. E se você está com aquela pulga atrás da orelha, se sente que tem algo errado, mas não consegue provar, a gente preparou um material essencial para você. Traição Silenciosa é o e-book mais completo sobre o tema. São mais de 50 páginas com os sinais que ninguém vê, testes práticos, orientações de especialistas e um passo a passo para você descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Assim como a Thaís, você pode encontrar a chave que vai mudar tudo. Adquira agora o seu exemplar. O link está na descrição do vídeo. A verdade sempre vem à tona. E aqui no Traição Silenciosa, a gente traz ela à luz. Até a próxima história!